assim: e eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. Vou ler na TV, tá mais bonito. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede, essa oportunidade que chegou para nós através da vida do pastor Michel, da missionária Adriana. Que Deus abençoe. E tem gente que fala assim: eu fico nervoso de pregar na frente dos professores da escola bíblica, de pregar na frente da pastora Léo, pastor Adriano. Eu fico nervoso de pregar na frente da minha varoa. Eu olho, desconcentro. Brincadeiras à parte, vamos pregar. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que vai nos mostrar o mover do Espírito Santo. O livro do Atos dos Apóstolos é conhecido também como o livro do mover do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. É o livro que vai mostrar o crescimento da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos narra os fatos que aconteceram a partir do ano 33 depois de Cristo até o ano 63 depois de Cristo. Logo após, a história da igreja vai passar por mais ou menos 60 anos de obscuridade. O livro e o capítulo que fizemos menção, esse capítulo ele começa com uma história muito conhecida entre nós, a história de Ananias e Safira. Nós sabemos que Ananias ele vendeu uma propriedade e logo após vender essa propriedade ele retém parte do valor e a outra parte ele vai ofertar. Quando ele chega para ofertar, no verso de número 3 do capítulo 5, Pedro vai perguntar a ele: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? No verso 4, Pedro continua dizendo: conservando-a, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus. Perceba que a Bíblia destaca no verso 3 e no verso 4 que Pedro ele diz sobre o coração. E por que Pedro ele vai dizer sobre o coração de Ananias? Por quê? Porque o pecado ele nasce em nosso coração. O pecado ele começa em nosso coração. Foi Jesus em Mateus capítulo 15, verso 19, que disse que do coração do homem procede os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. No verso 11 de Mateus capítulo 15, Jesus ainda vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. É por isso que um dos provérbios mais famosos da Bíblia vai nos dizer para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. O primeiro lugar
que o diabo vai tentar lançar algo, o primeiro lugar que o diabo vai tentar plantar uma semente, o primeiro lugar que o diabo ele vai tentar investir é no nosso coração. Ananias, ele morre. Logo depois de aproximadamente 3 horas, chega a sua mulher. A Bíblia diz que ele e a mulher combinaram, acertaram em reter parte do valor e mentir. Logo depois que a mulher chega, Pedro também a julga e ela também vai morrer. A Bíblia vai nos dizer que a igreja continua crescendo, crescendo e crescendo. Atos capítulo 5, verso 12, diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos estavam unanimemente no alpendre. O verso 13 diz que quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo os tinha em grande estima. Reconheciam a autoridade de Deus na vida dos apóstolos, reconheciam o poder de Deus na vida dos apóstolos, mas não queriam se ajuntar com eles. Os tinham em grande estima. Essa frase, grande estima, ela nos leva a um sentimento de valor, a um sentimento de importância de alguém ou de algo. O verso de número 14 vai nos dizer que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres. Agora, atente para quem vai aparecer em destaque no verso seguinte. Nós vamos ver no verso de número 15 que diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra me ajuda, a sombra de quem? A sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. O primeiro ponto da mensagem que eu quero dizer a vocês é: quem era Pedro e quem Pedro virou. Nós, antes de entrarmos nesse ponto, é importante sabermos o porquê que eles esperavam Pedro passar e aquela sombra de Pedro tocar neles. Na lei judaica, eles tinham o costume de que, se a sombra de um homem ou de uma mulher tocasse em um cadáver, este homem ou esta mulher ficava impuro, como se tocasse fisicamente o morto. Os judeus acreditavam que também servia para o bem, e eles estão esperando Pedro passar. O que nos chama a atenção é que eles podiam esperar tantos outros apóstolos passarem, mas eles vão esperar Pedro. O mesmo Pedro que em Mateus capítulo 16, ele recebe a revelação do altos céus. Mateus capítulo 16, Jesus chega aos seus discípulos e pergunta: quem diz os homens que o Filho do Homem é? Os discípulos vão responder: olha, uns dizem que tu é João o Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos apóstolos. Jesus vai mudar a pergunta. Jesus diz: e vocês, quem dizem que o Filho do Homem é? Pedro, ele toma a frente e responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, ele olha para Pedro e diz: parabéns, Pedro, bem-aventurado és tu, porque o que te foi revelado não vem de carne nem de sangue, mas sim do meu Pai que estás no céu. Jesus continua dizendo a ele e diz: e digo mais, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As chaves do reino do céu te entrego. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Aí Jesus,
ele parabeniza Pedro. Jesus, ele chama Pedro de bem-aventurado, só que no mesmo instante, Jesus, ele vai mudar o discurso. Jesus, ele vai dizer: convém a mim ir a Jerusalém, padecer muito nas mãos dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Mas não se preocupem, no terceiro dia eu irei ressuscitar. Aí Pedro, que acabou de receber a revelação de Deus, acabou de receber a revelação do céu, ele se põe na posição de repreender a Jesus. Ele repreende o Cristo. Ele acaba de dizer: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em seguida ele vai repreender: não, não é possível, você está doido, não, está repreendido, Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, pois não entendeste as coisas que é de Deus, e somente as coisas que são dos homens. É este Pedro que eles estão esperando passar. O mesmo Pedro que em João capítulo 18, após andar 3 anos com Jesus, ele ainda está andando armado. O mesmo Pedro que em Lucas 22, ele anda com Jesus, mas não é convertido. Certa vez, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirindar com a sua alma, assim como faz com o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porém, quando tu te converteres. Andava com Jesus, mas não era convertido. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Você conhece a história. Pedro disse a Jesus: Jesus, eu estou pronto para ir contigo, quer seja a prisão, quer seja a morte. E o que acontece? Jesus o responde: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você conhece a história. Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora em João capítulo 21, diz a Bíblia que Pedro chegou aos discípulos e disse para eles: eu irei voltar a pescar. E os discípulos dizem a ele: nós iremos contigo. Pedro, ele tem poder de influência, e a Bíblia diz que naquela noite eles não pescaram nada, mas quando o dia amanhece, aparece um homem na praia gritando para eles: filhos, tendes o que comer? Os discípulos que não pescaram nada naquela noite, nem olham para trás para saber quem está falando com eles, apenas respondem um não bem seco: não, não temos o que comer. Aí Jesus, que está na beira da praia, diz: filhos, joguem a rede do lado direito. A pesca foi tão abundante que eles não conseguiram pescar, não conseguiram trazer para o barco os peixes. Aí João, analisando aquela situação, ele olha para Pedro e diz: Pedro, é o mestre que está na beira da praia. Os discípulos voltam para a praia. Quando eles chegam lá, já tem fogueira e já tem peixe. O banquete está dado. O Pedro, imagino eu, que foi o último a chegar, mas eu imagino que Pedro, ele veio pensando: meu Deus, como que eu vou me achegar? Como que eu vou sentar à mesa com ele? Como que eu vou sentar naquela roda? O que eu vou dizer para ele? Neguei ele 3 vezes. Pedro chega, imagino eu, cabisbaixo. Jesus vai perguntar 3 vezes a ele: Pedro, tu me amas? Pedro responde: mestre, eu te amo. Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Pela
segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: mestre, eu te amo. Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira e última vez, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristece, porque Jesus já havia perguntado 2 vezes, mas Pedro rasga o coração e diz: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes também que eu te amo. Jesus, ele vai responder de novo: apacenta as minhas ovelhas. O que é lindo no texto é que Jesus, ele perdoa e dá ministério. Só Jesus, ele perdoa e dá ministério. Os homens inventaram uma doutrina aonde você é perdoado, mas tem que ficar um pouco sentado. Com Jesus não, com Jesus você é perdoado e vai colocar a mão no arado. Com Jesus você é perdoado e vai fazer a obra, vai pregar, vai cantar, vai profetizar. Jesus, ele perdoa e dá ministério. Este é o Pedro que o povo está esperando a sombra dele passar. Quem aponta a sua queda são os homens. Quem aponta o seu passado são os homens. Quem aponta para aquilo que você errou são os homens. Tem irmão na igreja que ele faz o papel de Satanás. Por quê? Porque só sabe acusar. Só acusa, acusa e acusa. Só vem para isso, só acusa. Eu penso que deve ser porque só você é bom, só você presta, só você canta, só você prega, só você é o top, só você faz. O homem olha para o seu passado para apontar o seu presente. Deus esquece do seu passado, olha para o seu futuro planejado. Deus esquece do seu passado, olha para o seu presente e tem o futuro planejado. Hebreus capítulo 8, verso 12, diz a Bíblia que o Senhor é misericordioso para com as nossas iniquidades. Ele não se lembra dos nossos pecados e não se lembra de nossas prevaricações. Deus nunca olhará para o seu passado para acusar o seu presente. Verso 16, da onde fizemos menção, diz a Bíblia que o povo das cidades vizinhas vinham até Jerusalém, conduzindo os enfermos, os atormentados de espíritos, os quais todos eram curados. Acontece que aquela notícia vai se espalhar. Os apóstolos chamavam a multidão e aquela notícia vai se espalhar. E o que acontece? Verso 17: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Segundo ponto, quando nós fazemos para Deus, se levanta os opositores. Quando nós vamos fazer para Deus, se levanta os opositores. Tem muita gente que não faz nada, mas se levanta quando alguém pega para fazer. Sumo sacerdote, é importante nós lembrarmos que era o líder máximo espiritual do povo de Israel. Era aquele que representava o povo diante de Deus. Um exemplo, era ele que entrava no Santo dos Santos. Era ele que conduziam os outros demais sacerdotes. E o engraçado é que não é muito diferente dos dias de hoje. Tem pastor que não faz nada, mas se você se levanta para fazer, ele vai se opor. Se você se levanta para fazer, ele vai reclamar. Esses que reclamaram se levantaram cheio
de inveja. O que eles vão fazer? O verso 18 diz que eles vão lançar os apóstolos na prisão, porque é assim, quem não quer ajudar, atrapalha. Querem atrapalhar o crescimento da obra de Deus, e eles vão prender os apóstolos. O ditado é: se não ajuda, não atrapalha. Aqui o ditado era: se eu não ajudo, eu atrapalho. Os apóstolos estão presos, mas eu tenho uma palavra: Deus nunca desampara os seus. Deus nunca vai desamparar os seus. O verso de número 19 diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora. Se quando nós se levantamos para fazer para Deus, os outros se levantam querendo parar, enquanto nós fazemos para Deus, Deus cuida de nós. Enquanto fazemos para Deus, o Senhor cuida de nós. Podem tentar impedir, podem tentar parar, podem tentar atrasar, mas Deus nunca desamparará os seus. O Senhor enviará um anjo. Tem gente que não crê, mas Hebreus capítulo 1 verso 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quer mais? Mateus capítulo 4, diabo vem tentar Jesus, Jesus resiste às tentações. Quando o dia amanhece, Jesus toma café com os anjos. Lucas capítulo 22, Jesus está no Getsemane e Deus envia um anjo para consolá-lo. Irmão, vai pregando, vai profetizando, vai cantando, vai fazendo a obra, porque um anjo do Senhor estará ao teu respeito. Eu vou declarar os Salmos 91, porque aos anjos do Senhor Ele dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus envia um anjo para livrar os apóstolos da prisão. Isso é lindo, porque o verso 20 adiante vai nos dizer que o anjo libera os apóstolos e diz: apresentai-vos no templo. Não é para parar, é para continuar. E os apóstolos, ouvindo aquilo, vão até o templo, chegam lá de manhã e começam a pregar, começam a ensinar. O sumo sacerdote chega juntamente com os que estavam com ele e faz uma convocação para comparecer ao conselho todos os anciões, filhos de Israel, e ele envia os servidores para buscar os apóstolos que estão presos. Os servidores vão, mas quando chegam lá não encontram ninguém na prisão. Voltam para dizer ao sumo sacerdote, e olha que lindo que eles vão dizer: o cárcere fechado estava, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Irmão, Deus é Deus de obras completas, e Deus é Deus fora da nossa lógica humana. Se é eu que vou, receba a ordem de Deus para ir resgatar alguém da prisão, eu já chegava estourando os muros, não tinha como passar, tinha guardas nas portas. O que eu ia fazer? Ia derrubar, porque se eu não derrubasse, ele me derrubava. Para abrir a porta da prisão, estourava também, pronto, já ia fazer uma bagunça. Os servos iam chegar e falar assim: alguém veio, resgataram eles. Mas com Deus não, com Deus está tudo no lugar, tudo sob controle.
Com Deus não tem nada bagunçado, mas não tinha ninguém dentro. Quando eles falam isso para o sacerdote fica perplexo. E enquanto ele está perplexo, chega outro e diz: aqueles os quais vocês prenderam estão lá no templo ensinando o povo. A Bíblia diz que o sacerdote vai junto com o capitão e os trouxeram para a presença do conselho. Eles não trouxeram com violência, porque a Bíblia diz que eles temiam ser apedrejados pelo povo, porque os apóstolos traziam multidão. Era muito milagre, era muito sinal bonito e todo mundo queria estar com os caras. Aí tem aquela multidão e eles não apedrejaram. Por quê? Porque temia o povo. Eles trazem os apóstolos e o sacerdote vai o interrogar, dizendo: nós vos admoestamos expressamente que não ensinasseis neste nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Agora o Pedro, que negou 3 vezes, ele vai responder juntamente com os apóstolos. Ele diz no verso de número 29: porém importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro responde com autoridade e aproveita o momento e já vai pregar. Ele vai dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O conselho, ouvindo aquilo, ficaram enfurecidos. O sumo sacerdote fica enfurecido, o povo fica enfurecido. Nós proibimos eles de pregarem nesse nome e eles não vão parar. E o que eles começam a tramar? Começam a tramar um jeito para matar os apóstolos. Mas se levanta Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, venerado por todo o povo, o mesmo Gamaliel que ensinou Paulo. E ele vai dizer: coloca os apóstolos para fora, porque eu preciso falar com vocês. Ele vai dizer no verso 35: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Antes deles se levantou Teudas e seus seguidores, e logo acabou. Depois de Teudas se levantou Judas, o Galileu, mas também pereceu. Só que eu imagino que Gamaliel disse: porém esses homens são diferentes. Eu imagino que Gamaliel pensou: estes homens são diferentes. Verso 38 diz que Gamaliel diz: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou se esta obra é dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. O que me chama a atenção é que Gamaliel, ele entendeu o que muito crente não consegue entender: o que? A obra é de Deus. A obra tem dono, a obra é de Deus.
Faz 2000 anos que a igreja ela está de pé, e não é porque você está nela a última bolacha do pacote, é porque Jesus está segurando. Sem você ou com você, a igreja vai continuar crescendo. Paulo aprendeu isso da pior maneira. Atos capítulo 22, Paulo diz que ele estava orando e ele é arrebatado. Ele sabia que o povo estava o perseguindo. Aí Deus o avisa: sai daí, vai para a sua terra, porque o povo não vai aceitar o seu testemunho a respeito de mim. Paulo diz: não, eu sou o top, não, eu não preciso sair, eu perseguia aqui, agora de perseguidor eu vou passar a ser perseguido. E Paulo ele insiste em ficar. Aí diz a Bíblia que os irmãos de Paulo o levam até Cesareia e o colocam para ir para Tarso. Em seguida a Bíblia vai dizer que a igreja começa a crescer, a igreja começa a prosperar, a igreja começa a ter paz, porque a obra não depende do homem, a obra depende de Deus. A obra nunca vai ser sustentada pelos homens, a obra sempre será sustentada por Deus. Pode se levantar falsos ministros, podem se levantar falsos profetas, podem se levantar falsos pastores, mas a noiva do Cordeiro nunca será envergonhada. A igreja continuará de pé, a igreja continuará crescendo, porque foi o próprio Cristo que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus. Verso 40, estou caminhando para a conclusão. Depois de Gamaliel falar, os apóstolos entram novamente para o conselho, e aí o sumo sacerdote concorda com o discurso de Gamaliel. Só que antes de despedir os apóstolos, diz a Bíblia que o açoitaram. E o verso que nós fizemos menção diz que os apóstolos saíram dali regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Sexto e último ponto da mensagem: a igreja está longe da Bíblia. A igreja está longe da Bíblia. Por que que estamos longe da Bíblia? Estamos longe da Bíblia porque diz a Bíblia que os apóstolos foram açoitados e saíram dali felizes por terem sofrido açoites pelo nome de Jesus. Se é nos nossos dias, você vai pregar e você é açoitado, seu ministério é frustrado. Estamos longe da Bíblia porque os apóstolos caminhavam milhares e milhares de quilômetros para espalhar o evangelho. Não tinha carro, não tinha púlpito, não tinha microfone, não tinha terno bonito, não tinha gravata bonita, não tinha cachê, mas eles pregavam felizes. Hoje em dia, se você não prega em um congresso, seu ministério é frustrado. Estamos longe da Bíblia, porque muitos preferem pregar em um congresso lotado de crente do que pregar para um morador de rua. Quão miseráveis nós somos, irmãos. Quão miseráveis nós somos. Eu queria muito entender o que esses pregadores, melhor dizendo, contadores de história, porque quando você tem a oportunidade de subir no púlpito e falar de Jesus,
e esconde Jesus atrás de técnicas humanas, você não passa de um contador de história. Eu queria muito entender o que esses pregadores eles pensam sobre o que é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele está sumindo dos nossos púlpitos e está invadindo as nossas igrejas mensagens antropocêntricas, onde o centro da mensagem não é mais Jesus, e sim o homem. O centro da mensagem não é mais Cristo, e sim o homem. Esse tipo de contador de história, eu penso que eles rasgaram da Bíblia Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu imagino que esses contadores de história rasgaram da Bíblia o Sermão do Monte, aonde vai dizer que bem-aventurados que sofrem perseguição. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Sabe quem falou por causa de mim? Jesus. Para esses contadores de história, o ministério de Paulo foi um fracasso, porque ele não pregou em grandes templos, ele não recebeu altos cachês, ele não pregou em grandes congressos. Paulo não teve luxo, ao contrário, morreu encerrado em uma prisão, decapitado. Mas para esses, o ministério de Paulo foi um fracasso. Para esses contadores de história, o ministério dos apóstolos foram um fracasso. Pedro, Simão Zelote, André e Felipe crucificados. Tiago e Mateus mortos à espada. Bartolomeu e Paulo decapitados. Matias queimado. Precisamos voltar para a Bíblia, irmãos. Precisamos voltar para o Evangelho. Enquanto nossos irmãos estão sendo perseguidos mundo afora, nós temos um templo para adorar a Deus, mas não conseguimos levantar a mão e dar glória a Deus. Nós podemos andar com a Bíblia na rua, mas temos vergonha. Temos liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal, mas para nós está ruim. Enquanto isso, na Nigéria, cristãos são mortos. Enquanto isso, na Nigéria, tem pastor perdendo a sua família por pregar o Evangelho. Enquanto isso, na Nigéria, igrejas são destruídas, famílias são presas, pessoas são mortas, queimadas por pregar o Evangelho. Quão miserável nós somos, irmãos. Precisamos voltar urgentemente à Bíblia. Precisamos voltar urgentemente ao verdadeiro Evangelho. Chega de mensagem antropocêntrica. Chega de mensagens que esconde Jesus. Chega de mensagem que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, quando o que Ele tinha para fazer Ele já fez. Que foi morrer na cruz por você, para salvar a sua casa, para salvar a sua família, para salvar aqueles que te amam. Chega de mensagens antropocêntricas. Vamos voltar ao verdadeiro Evangelho. Eu quero encerrar orando. Por favor, se coloque sobre os seus pés.
feche os seus olhos. Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas. Nós reconhecemos os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos o quão ingratos nós somos, ó Pai, enquanto a sua igreja perseguida está mundo afora. Eu peço, Senhor Jesus, para que o Senhor nos converta a Ti, Senhor. Nos converta ao verdadeiro evangelho, Pai. É uma hipocrisia, Senhor, nós dizermos que a igreja perseguida precisa de oração, enquanto eles morrem, ó Pai, sem negar a fé. Quando quem precisa de oração somos nós, ó Deus, que estamos no luxo, estamos no conforto, mas se a perseguição vier, corremos o risco de te negar. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, Senhor. Senhor, fortalece o nosso coração, o nosso caráter. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o nosso coração. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, ó Pai. Venha a nós o teu reino, venha a nós a tua justiça, venha a nós a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço. Te agradeço, Senhor, entregando o teu povo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aplauda Jesus.